Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje o meu convidado é o Mr. Itu, que também tem o título de Mr. São Paulo e no ano de 2025 concorreu ao título de Mr. Brasil. Além disso, ainda luta pelos direitos dos animais. Estou falando dele, Jackson Caetano, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Jackson? Seja bem-vindo no programa. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber aqui. E vamos falar de coisa nova, que tem bastante coisa pra gente comentar, né? Bastante. Tá certo. Bem, já quero começar sabendo, então, de como é que foi o momento que você foi buscar a faixa de Mr. Brasil, né? Como é que tudo aconteceu, sua preparação, enfim. Foi muito gratificante ter participado do concurso. A gente aprende muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Certo. Com relação à preparação, eu falo que a gente nunca está pronto. Por mais que eu venha do mercado da moda, atuando como modelo há muitos anos, eu conheço várias pessoas, já tenho essa questão de aula de passarela, de postura, posicionamento, mas a gente sempre busca preparação cada vez mais. Eu acho que nunca é demais, ninguém sabe de mais, ninguém sabe de menos. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o diferencial. Esse ano, na sua preparação, né, no seu confinamento, o que teve de mais difícil? Assim, uma barreira, uma dificuldade que você precisou encarar? Eu acho que o mais difícil para mim é sempre achar as palavras bonitas para se comunicar. Sim. Porque dentro do concurso de Miss ou Mister, você sempre tenta se posicionar da melhor forma possível e tenta assim, escolher as palavras para se posicionar de uma forma mais clara. Então isso para mim é uma coisa mais difícil assim, para tentar assimilar as coisas. Entendi. Vou te fazer uma provocação, Jackson, mas o concurso que você participou, ele fala mais sobre beleza ou fala sobre egos, né? Como é que é possível administrar isso? Inclusive a sua percepção sobre, né? Então, concurso já fala tudo, beleza. Tem que ter uma beleza para participar de um concurso. O que é beleza, a gente não sabe, né? Mas no mundo que a gente vive hoje em dia, beleza é algo bem relativo. O que é bonito para um não é bonito para o outro, mas eu acho que tem que ter uma beleza em si. Mas um concurso de Mister é muito além de uma beleza. É uma posição, é uma postura, é um projeto social, é saber se comunicar. Eu falo que o Mister é um príncipe, é um lorde. Claro. Então, na minha cabeça, ser um Mister é você estar sempre bem alinhado, sempre muito bem vestido, sempre ter uma posição perante a sociedade. E dentro do concurso tem algumas coisas que eu vi que na minha cabeça eu falava, poxa, isso não é para mim uma figura de Mister. Mas enfim. Entendi. Mas, assim, alguma coisa que te chateou, alguma coisa que te fez repensar o seu momento de estar ali? Olha, chateação não. Eu falo que é mais uma questão de posicionamento. O Mister, para mim, como eu falo, ele tem que estar bem alinhado em qualquer local. Num café da manhã, numa prova, num ensaio, ele tem que ser uma figura de Mister. A bermuda e a camiseta e a regata eu uso em casa, não num concurso de Mister. Não num concurso no qual eu tenho que me posicionar a todo momento. Eu tenho que estar bem alinhado, bem vestido. E isso eu fiz de uma forma brilhante no concurso. Não é porque sou eu não, mas as pessoas ao redor, muitas pessoas comentaram comigo. Eu fui alinhado do dia que eu cheguei até o último dia. Eu me posicionei como candidato. Manteve a postura, né? Mantive a postura. Essas coisas, assim, não te chatearam, mas te fizeram questionar a sua presença ali ao ponto de você querer, de repente, ir embora, voltar pra casa, desistir? Olha, concurso já fala tudo, concurso. Desistir jamais. A gente é brasileiro, a gente insiste até dar certo. Mas tem alguns momentos que eu falo assim, dar murro em ponta de faca dói e eu prefiro não dar mais murro em ponta de faca. Alguns momentos a gente pensa assim, uma das provas mais importantes do concurso é a prova da entrevista. Sei. Cada candidato tem 3 minutos para responder algumas questões e se apresentar. Só que a gente não tem acesso nem à nota e nem à entrevista dos outros candidatos. E quando você começa a conversar com os candidatos,
todos falam a mesma coisa. Eu acho que eu fui bem. Porque parece que as falas, as respostas são escolhidas sempre a mesma para todos. Sim. Então você não sabe se você foi bem e se você não foi. E aí é uma questão de um julgamento que fica às escuras, assim. Você não sabe qual regra que utilizou, porque você não viu, então é difícil. Entendi. Então esses momentos me faziam refletir assim, será que compensa eu estar aqui colocando a cara a tapa, colocando a minha pessoa naquela posição, se vale a pena ou não? Então isso foram momentos que me fez pensar. Você gostou das escolhas dos jurados? Porque tudo tem um júri, né? Tem um crivo ali especializado, né? E você gostou das escolhas? Como é que foi encarar os jurados e tudo mais? Olha, se eu falar com você que eu gostei da escolha, eu tô sendo bem hipócrita, porque a escolha tinha que ser eu. Então não vou mentir pra você. Todo mundo ali tem um sonho, todo mundo tem um objetivo, Claro. E ninguém entra num concurso pra perder. Ninguém entra num... Você vai fazer uma prova do Enem, você quer passar na prova, você não entra com um sentido de perdedor. Você já foi com essa aura de perdedor, você nem participa. É verdade. Mas assim, cabeça de jurado a gente nunca sabe. Como eu falo com você, quando é um concurso no qual é tudo muito filmado, tudo demonstrado, eu acho que fica um pouco mais fácil. E o julgamento do povo, né? Sim. Eu acho que quando é tudo mostrado, as pessoas elas têm a posição para julgar. Uma coisa, quando você depende do outro, é muito difícil. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Na vida eu aprendi assim, que o que depende de mim, eu vou ser o melhor. Agora, o que depende do outro, eu não espero muito, sabe por quê? Porque a gente se frustra. É verdade. Então, quando eu coloco muita expectativa no outro, o outro não vai colocar essa expectativa toda. Então, cabeça do ser humano é algo bem difícil, bem complexo, de se julgar, de pensar. Então, ainda mais cabeça de jurado. Aí, Entendi. imagina. Você prefere não dar tanta importância nesse momento, nesse quesito? Eu falo que assim, olha, um concurso... Pra não rolar frustração. Mas um concurso em si, tudo que eu faço na minha vida, eu faço da melhor forma possível. Eu não entro para perder. Entrega o seu melhor, né? Eu entrego o meu melhor porque eu falo que assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não acredito naquela questão assim, não deu certo hoje, aí tenta amanhã, aí tenta depois. Sabe por que eu não acredito nisso? Porque eu acho que a partir do momento que você se cogitou a participar de algo, você tem que dar o seu melhor. Se você ainda não é o seu melhor, então eu falo não participa, porque você vai se frustrar se não é o seu melhor. Então assim, tinha alguns candidatos que falavam, eu nunca pisei numa passarela, nossa, eu tô super ansioso, porque eu não sei como isso funciona. E aí para alguns eu fui bem claro, eu falei assim, se você acha que você não tá pronto, por que você não se preparou para chegar aqui pronto, para tentar fazer um papel mais bonito? Eu não arrependo de nada que eu fiz. Eu fui íntegro, eu fui o meu máximo todos os dias. Desde o dia que eu levantava, na hora do café, na hora de um teste, na hora de uma prova, na hora de comunicar com as pessoas, até na pergunta final, que a gente não sabe quais são as perguntas. Eu até vi um vídeo no YouTube que eu achei super curioso, que falou assim, ele falou e não falou nada. Mas assim, eu fiquei... Sempre tem esses memes nessa discussão. Eu fiquei muito feliz com a minha resposta, assim. Na minha cabeça eu falei o que eu queria falar, eu me posicionei, e para mim é isso, que a beleza em si, ela não tá na beleza física, ela tá nas suas atitudes, ela tá no impacto positivo que a gente causa perante a sociedade. Então, beleza para mim é isso. Você concorreria novamente? Tentaria ano que vem, de repente? Jamais. Mesmo, isso aí você pode deixar gravado, pode colocar jamais. Olha, que se você aparecer lá ano que vem... Se eu aparecer o ano que vem, você pode republicar esse vídeo e falar assim, ele tomou algum remédio ou ele deu alguma pancada. Não, Entendi. jamais. A experiência foi válida uma vez só. A experiência foi válida uma vez só. Foi certo, uma coisa então. assim que eu posso contar, posso falar, que já participei, tem tudo na vida, pontos positivos e pontos negativos. Admiro quem tem essa força de vontade de voltar, mas eu acho que a oportunidade é para todos, não é? Eu já sou o Mister São Paulo Capital,
2025. É o Mr. Itu. Sou o Mr. Itu, então eu quero dar oportunidade para outro. Eu Tá acho certo. que... É bem legal a sua posição, inclusive. eu acho que para mim já foi deu. válido. Mas e seus trabalhos como modelo, né? Apesar de não querer mais investir, então, nessa carreira como Mr. Futuro aí, a carreira como modelo segue firme, né? Que já vi comerciais do Jackson, inclusive, ficaram muito bons. Então, modelo em si, eu acho que eu que venho de uma carreira como modelo desde os 12 anos e passei muito perrengue que modelo passa. O que é perrengue? Você não pode comer, você não está na medida correta, a sua pele não está legal, o seu cabelo não está legal, você é julgado 24 horas, e isso trabalha muito com o psicológico da gente. E isso é uma coisa que eu particularmente não quero mais. Hoje eu faço as coisas quando eu sou convidado, quando uma marca, uma empresa me convida, pela minha persona, mas se me convidar para que eu mude alguma coisa, nem me convide. Então, assim, carreira como modelo, eu falo que é como andar de bicicleta. Quem nunca esquece. Nem as coisas boas e nem os traumas. Tem coisas que eu não me cogito fazer mais. Um dos exemplos é: o seu físico não está legal, você tem que emagrecer, você precisa entrar, sei lá, no 40. Isso eu não faço mais. Isso para mim é um desgaste emocional Você muito submete grande. mais. Mas você cuida hoje em dia da alimentação? Como é que é os seus cuidados com o corpo, inclusive? Então, como me perguntaram no concurso, qual é o seu preparo para o concurso? Eu não preparo para concurso, porque concurso passa muito rápido. Eu me preparo para a vida. Eu quero chegar aos 40 melhor do que eu estou nos 30. Então eu tenho sim uma reeducação alimentar, uma vida diária com atividade física, tomo bastante líquido, durmo muito cedo. Eu falo que eu durmo antes das galinhas e acordo primeiro que elas. Porque eu quero uma qualidade de vida. Então não é para mim ter um corpo bonito hoje. É para mim ter um corpo bonito hoje, amanhã e depois. Independente de concurso ou de trabalho. Então... E essa parte para mim é muito tranquila, porque eu sempre estou me cuidando. Eu acho que se cuidar faz bem, se ver bonito faz bem. É verdade, tem toda a razão. É uma qualidade, é um estilo de vida, né? Sim. Legal. Mas, o Jackson, tem até uma coisa que eu gostaria, inclusive, de pontuar, que eu já vi bastante nas redes sociais, são as repercussões das respostas dos misters, né? Das misses, inclusive. E sempre alguma coisa vira meme. Uma das coisas que virou meme, mas hoje em dia eu acho que até que levaram para dentro do concurso como uma das etapas, que eu acho que até que é importante, é o fato que um mister uma vez respondeu aqui, não é só beleza, é beleza com propósito. E aí viralizou e tudo mais. E hoje em dia, realmente, o mister ele tem a sua beleza, né? O candidato tem a beleza e tudo mais, mas ele precisa, de fato, ter um propósito hoje, né? E o seu propósito é lutar pelos direitos dos animais, né? Como foi a escolha do seu propósito? A paixão já vinha antes, aí você anexou com o mister, como é que aconteceu? Eu acho que propósito é uma coisa que a vida te presenteia. Sei. O concurso em si, ele só me fez realçar aquilo que eu já faço. E o que eu tenho muito na minha veia é a causa animal. Uma coisa assim, antes de concurso, eu já ajudava em adoção responsável, em arrecadações, para as ONGs, o máximo que eu podia eu já ajudava em si. Com o concurso, me abriu os olhos, me ampliou o olhar, no qual eu criei o projeto Patas que Falam, que conta histórias de animais que sofreram sequelas físicas e emocionais, animais que tiveram maus tratos, eu tento trazer uma visão diferente para o meu público. Eu vou até as ONGs ou até pessoas que adotaram esses animais e conto a história daquele animal, como ele superou todo aquele trauma e tem uma vida lindamente. E uma coisa que me ensinou e que eu percebi assim com todas essas histórias é que a vida vale a pena. Então, eu falo assim, essas picuinhas, essas coisinhas menores, muitas das vezes a gente não pode deixar de falar, tá? Porque eu acredito que a gente não deve engolir sapo para agradar ninguém. Claro. Eu acho que a única pessoa que a gente tem que agradar em todo momento é a gente mesmo, Sim. Independente do que o outro achou ou deixou de achar. Mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, a vida vale a pena. E que a gente tem que viver cada segundo como se fosse o último. E eu aprendi
muito isso com todas essas histórias que eu pude conviver, que eu pude contar, que eu pude presenciar. Então isso pra mim é muito bonito e muito válido. Que legal, que bacana. Então, assim, é uma causa que você já tem na vida, né? Não veio por conta do concurso. Não, o concurso só brilhantou cada vez mais. E hoje a gente conta aí com muitas pessoas conhecidas, pessoas já famosas que me apoiam, que estão junto comigo nessa causa. Que bacana. Inclusive eu vi realmente, né? Você em feira de adoções com a Luísa Mel. Sim, né? Luísa Com Mel, outros Luciana Gimenez, Sim. a gente tem a Bruna Lombardi, aí tem Cláudia Raia, Alessandra Negrini, tem um time vasto aí de influências e celebridades que me apoiam nessa Que causa. bacana, que lindo. É. E você pensa, assim, futuramente em investir num santuário, ter algum projeto, ter alguma ação que você gostaria muito de fazer para melhoria mesmo dessas causas, né? Que precisam cada vez mais de visibilidade, né? Olha, eu falo que assim, montar um santuário ou uma ONG é uma responsabilidade muito grande. Imagino, é verdade. E eu, como ser humano, eu ainda não me vejo preparado para isso, porque eu vejo a grande dificuldade que é para manter uma ONG, para manter aqueles animais, as pessoas não querem adotar, eles têm várias sequelas, não só físicas, mas animais que têm uma sequela emocional e é difícil de manter aquilo, sabe, Sim. aquele local. Verdade. Então hoje eu prefiro ajudar do máximo que eu possa, mas abrir um local desse eu acho que para mim é uma responsabilidade muito grande e não é algo... Eu falo que na vida a gente nunca fala nunca. Algumas coisas eu falo nunca, que eu nunca vou participar de concurso mais. De novo. Mas isso é algo que tem que se pensar, é algo que tem que amadurecer. Tá certo, então. Quem sabe, né? Pra isso eu respondo, quem sabe. Quem Diego? sabe, então Vamos tá amadurecer a ideia. E Jackson, você acha que perdeu o concurso por conta da sua sexualidade? Porque declaradamente, abertamente, ali na hora, você era o único que se identificou como homossexual e não outros, né? A gente sempre se pergunta o porquê que perdeu um concurso. Muitas das vezes as pessoas elas têm em mente assim, eu não fui bem na entrevista, Certo. eu não fui bem na passarela, eu não fui bem na minha resposta. No meu caso, em si, que eu vi, eu pude ver as gravações, eu recebi muito feedback de muitas pessoas que trabalham na área. Tá. Eu acredito que sim, no top 6, eu era o único homossexual casado ali no pódio, e o restante é como eles classificam os héteros top, os restantes são os héteros top. Sim. Então, naquele momento eu sabia que do mais que eu desse o meu máximo, eu acho difícil ter ganhado algum título ali em cima. Por tudo, pela história do concurso, pelos antigos vencedores. Eu acho que ainda tem aquele medo, aquele receio de colocar o novo, sabe? O medo do novo. Mas na minha concepção, na minha mente, eu fiz o meu melhor. Tá. Eu não tenho ressentimento algum, não faria nada de diferente. E eu falo que assim, independente de ganhar ou não, a gente tem que ir, ter uma presença e fazer a diferença. Eu falo que quem perdeu foi eles, não fui eu. Então, É verdade. pra mim já tá tudo muito válido. Tá certo. Você sabe que eu tenho acompanhado bastante as suas redes sociais, tenho visto assim uma amizade muito legal, muito bacana com a Luciana Gimenez, né? Que tem um dos programas mais ícones da televisão brasileira, que é o Super Pop. De onde que vinha essa amizade? Inclusive você já esteve no programa dela, né? A Luciana eu conheço de alguns carnavais. Ela é muito amiga do meu marido há muitos anos. Sei. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu conheci a pessoa normal, pessoa. Não artista. Isso, não artista, porque automaticamente quando você conhece uma celebridade, às vezes tem uma barreira e a pessoa não consegue ser ela. Sei. E a Luciana, ela foi ela todo momento, então virou uma amiga pra vida. Eu falo que ela é uma amiga pra vida, que eu ligo quando eu preciso de alguma coisa, que ela me liga, troca figurinhas, a gente encontra pra sorrir, pra falar das coisas, do cotidiano. Então é uma amiga que eu fui presenteado com a vida, assim. Que legal, Independente que bacana. dela ser artista ou não,
Pra mim é uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu amo demais ela. Inclusive, eu quero aproveitar o momento e deixar melhoras pra ela, que ela tá com um probleminha na garganta, né? Probleminha de saúde. Tadinha. Então, que tudo se resolva e que ela fique bem o mais rápido possível, né? Bem, você na televisão, Jackson, já pensou em investir numa carreira artística, fazer uma novela, de repente ser um repórter de um programa? Você sabia que essa pergunta várias pessoas já me fizeram? Trabalhar com arte, jamais. É mesmo? Isso aí você pode achar nítido novamente. Por quê? Eu venho da arte, eu fiz artes cênicas, eu estudei 3 anos, 4 anos da minha vida fazendo teatro, me formei. É muito difícil trabalhar com arte no nosso país. Eu fiz muitos espetáculos em teatro, eu sou mineiro de Belo Horizonte, Tá. então eu participei muito da campanha de popularização, que você praticamente paga para trabalhar, para levar cultura e arte para as pessoas, e não é valorizado, de forma alguma. É verdade. E a televisão hoje, eu vejo a TV aberta morrendo cada vez mais. O streaming ainda é uma coisa fechada, limitada. Quando eu falo fechada, limitada, não é com relação à dimensão e à divulgação, e sim ao elenco. O diretor X já sabe com quem ele quer trabalhar, então se ele vai dar oportunidade, ele dá oportunidade para um que para conseguir aquela oportunidade é mais de 1 milhão para fazer um teste, aí o diretor tem que ir com a cara, não com o talento. Então é uma coisa que é meio muito forçado assim. Então trabalhar com arte, não. Mas trabalhar às vezes como um comunicador é algo que eu tenho interesse. Um repórter, um no futuro. apresentador, bacana. Tenho interesse. E também não deixa de ser arte, né? Não repórter em si, porque eu acho que tem que fazer jornalismo. Eu voltar para a faculdade, jamais. Mas um comentarista, quem sabe? Olha aí que bacana. Quem sabe as oportunidades não aparecem, não é mesmo? Bem, e você, por falar em faculdade, você tá cursando ainda veterinária, Tô né? terminando, graças a E Deus. tá gostando? Deus seja louvado. Então, É pesado, né? eu tô nos finalmente, então pra mim tem se tornado cada vez mais pesado. Porque vai chegando no final, você acha que não sabe de nada. E quando você é pego no susto, você vê que você sabe das coisas. Mas eu sempre acho que eu nunca sei, e eu sempre tô atrás de cursos e mais cursos. Pra se aprimorar, né? Conhecimento nunca é demais e a gente nunca sabe demais. E eu falo que quando tiver essa plantinha, essa sementinha plantada em mim, você não sabe, isso vai sempre me aguçar a correr atrás e saber cada vez mais. Agora, o dia que falar assim, você sabe, aí eu desisto, porque a gente não sabe de nada. E uma outra pergunta, você se aventuraria, participaria de um reality show, um Big Brother, uma Fazenda? E aí? Se surgisse um convite, eu acho que é algo que a gente pensaria, sim. Pelo menos já não veio um não, né? Não. Nunca. Não, sabe por quê? Eu falo que A Fazenda tem animais que você ama, né? além de eu amar os animais, eu gosto muito do comportamento humano. Aham. Não sei se eu seria o primeiro eliminado ou se eu seria o que foi cancelado. Entendi. Porque eu gosto disso, de você estar confinado, de você estar trancado no local, de você saber a personalidade das outras pessoas, o convívio com os outros. E sempre vai dar errado, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um pensamento toda diferente razão. do outro. Mas se caso surgisse um convite, era algo que eu pensaria. Pensaria com carinho. Pensaria com carinho. Tá certo, então. Como é que seria Jackson num reality, hein? Como é que seria? Será que seria o primeiro eliminado? Será? Não, eu acho que não. Ou seria o cancelado? Pode ser, mas assim, o cancelamento às vezes nem sempre é ruim, porque teve gente cancelada que ganhou, Pois é. não é? Eu falo que assim, independente do que você vai fazer na sua vida, você tem que ser você. E você não tem que se submeter a engolir sapos para agradar os outros. É verdade. A partir do momento que você é convicto nas suas palavras e você acredita na sua verdade, independente do que o outro achar, você tem que ir até o fim. E tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu sempre fiz com convicção e falando, Jackson, este é o caminho correto, pode seguir. Agora, se eu ganhei ou não, aí fica a incógnita. Mas arrepender, eu posso ser bem sincero e bem convicto com você,
Nada que eu fiz até hoje eu me arrependi. Tá Tudo eu fiz certo. com uma certeza. Bem convicto. Eu não né? bebo, né? Eu não bebo, não fumo, não uso droga. Então eu não vou fazer nada assim no mundo da lua. Sempre vou fazer com os pés no chão. Consciente, né? Que bacana. Bem, e você ainda tem um sonho? Olha, eu falo que todo ser humano tem vários sonhos. A partir do momento que você não tem sonho mais, a vida não faz sentido. Porque a vida, para mim, ela é feita de sonhos. Independente de qual seja. Com o decorrer do passar dos anos e com o amadurecimento, cada ser humano tem um sonho diferente. Às vezes tem gente que tem um sonho de comprar um carro, de comprar uma casa, de ter sei lá, uma roupa dos sonhos. Sei. O meu sonho hoje é viver intensamente, com muita saúde, amando e aproveitando todas as pessoas que eu amo na face da terra, porque passa muito rápido. Então, o meu sonho hoje é isso, é tentar aproveitar cada segundo da minha vida com as pessoas que eu amo, nos momentos incríveis. E uma coisa que eu adotei para minha vida, que eu falo para todas as pessoas adotarem também, nunca reclame das coisas, porque eu acho que tudo que é aquilo que você fala para o universo, ele te traz de volta. É verdade, tem Então, toda a razão. Pensamentos negativos, jamais. Jamais. E fica a dica, né? Que bacana. Mas olha, a gente chegando aqui ao final da entrevista, antes da gente encerrar, queria deixar o espaço aberto para você convidar o pessoal para ir ter o seu Instagram, deixar o Instagram, como é que pode te contatar via direct, alguém quiser chamar o Jackson para fazer a divulgação de uma feira de doação, fica à vontade, o espaço é seu. Para quem não me conhece ou para quem já conhece, o Instagram é super fácil, é Jackson Caetano com 2 T's. Quem tiver interesse, corre lá. Quem gostar do conteúdo de vários animais, ver coisas bonitas, porque eu falo que hoje em dia, para você seguir uma pessoa, ela tem que postar coisas bonitas. Com certeza. Tragédia eu não sigo, hein? Eu não fico vendo, eu quero ver coisas belas. Então quem tiver interesse, corre lá, Jackson Caetano com 2 T's. Perfeito, então. Amigo, mais uma vez, obrigado Eu que pela agradeço pelo presença. convite. Foi incrível o nosso bate-papo. E sempre que você precisar, você pode chamar, mandar uma mensagem que a gente tá aí pra se ajudar, tá bom? Eu chamo sim, pode ter certeza. Obrigado. Imagina. Então, pessoal, é assim que nós vamos encerrar aqui o episódio de hoje com Jackson Caetano, tá bom? Vamos ficando por aqui. Mas olha, antes, se inscreva no canal, curte, comenta, deixa o seu comentário que é super importante. Eu leio todos, tá bom? E olha, compartilhe com quem você quiser, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.